Fittipaldi. Falamos ao vivo do circuito de Manicourt, no coração da França. Um bom dia para todos vocês, amigos da Globo de todo o Brasil. Você já tem imagens da saída dos boxes, porque vai começar o treino, o último treino oficial, o que define o grid de largada do Grande Prêmio da França, 8ª prova do Mundial de Fórmula 1. Prova que completa a primeira metade do campeonato. O tempo aqui, temperatura na casa dos 18 graus, algumas nuvens escuras, nubladas, mas a expectativa de que não chova, pelo menos nesta primeira parte. Zanardi, Alliot, Leto, Katayama, Blundell já estão preparados. Rubinho Barrichello também e Alesi tá aí, de olho na tela, de olho no computador, na expectativa do começo do treino. Estamos em Manicourt, no coração da França. Grande Prêmio da França, primeiro treino oficial. A Ligier saindo. Era Martin Brundle, a Lotus de Herbert. Temos também a Ferrari. Gerhard Berger. Já com muitos carros, nós temos 11 carros na pista. Rubinho Barrichello é um deles. Herbert, Berger, Suzuki. Aí você vê a footwork de Derek Warwick. Zanardi também. É o primeiro a completar essa primeira volta com o primeiro jogo de pneus. Primeira volta de aquecimento. Uma pista, você vê essa primeira grande curva, a curva do Estoril, uma curva com pé embaixo. Circuito seletivo tem todos os tipos de curvas, como uma como essa, de alta velocidade, duas curvas em grampo, aquelas fechadas de 180 graus, normalmente feitas em primeira ou até em segunda marcha. Temos trecho no miolo, duas chicanes, dois retões de máxima velocidade, onde os carros chegam aos 300 km por hora. Circuito seletivo, um circuito que deve propiciar emoção para você no Grande Prêmio da França. Você vê Marc Blundell, uma das sensações dos treinos realizados até aqui, 2 treinos livres e um treino oficial. Ele está com a sua Ligier. Ligier que está em casa. Manicourt é a casa da Ligier. Inclusive a fábrica é instalada dentro do autódromo de Manicourt. Nós temos 14 carros na pista. Rubinho Barrichello, um deles, é o único brasileiro até agora na pista de Manicourt. No primeiro treino oficial, no treino de ontem, Damon Hill e Alain Prost, os 2 melhores tempos. Depois Schumacher, Senna, Alesi, Blundell, Brundle e Rubinho Barrichello. Enquanto o Senna fica aí aguardando o seu momento para entrar, você vê em super slow motion todos os detalhes de Gerhard Berger, que não teve bons treinos não. Mas nesse trecho da pista, onde ele se prepara para cruzar a reta de chegada, fica no detalhe, aí a curva à direita e depois a reta de chegada, você vê no detalhe Gerhard Berger. Eu dizia que Rubinho Barrichello teve excepcional rendimento, o 8º melhor tempo ontem. E a Lotus já travou a roda ali, problema com a Lotus de Zanardi. Primeiro problema deste treino, que será acompanhada por Reginaldo Leme, que traz para você as primeiras impressões e a expectativa dele para esse treino que define o grid de largada para o Grande Prêmio da França. Bom dia, amigo da Globo. A expectativa é a melhor possível, porque o treino de sexta-feira, o treino de ontem, você pode considerar que praticamente não valeu em função de um rendimento surpreendentemente baixo dos carros em relação ao ano passado. Tanto assim que a pole position, o recorde da pole position que pertence a Nigel Mansell do ano passado é 1:13.864 e a melhor volta de ontem foi de Damon Hill, 1:15.051. O Hill andou a 203,8 km por hora e o recorde do Mansell superava os 207.
Hoje pela manhã, já as coisas começaram a se modificar e drasticamente. Por exemplo, o Prost, que tinha virado um 15,7, virou um 14,7. Quer dizer, melhorou 1 segundo. O Rio, que já estava perto daquele limite, que já é um limite conhecido dele, que por enquanto realmente tem se mostrado um piloto limitado, bastante limitado, e melhorou apenas 1 décimo. Então já ficou atrás do Alain Prost. Já o Prost praticamente afastou aquele fantasma da possibilidade, ainda que remota, do Damon Hill quebrar a sua série de pole positions, que já está em 7. Há uma expectativa boa em relação ao Senna, que ontem fez o 4º tempo, perdendo por 6 décimos de segundo para Michael Schumacher. Ele pode melhorar, se bem que hoje pela manhã ele fez um treino se preocupando apenas em preparar o carro com tanque cheio para as condições de corrida. O Christian melhorou bastante, de 21º passou para 18º, melhorando 1 segundo e 3 no treino de sexta para o sábado. Quer dizer, é um piloto que está aí lutando com os problemas do carro, mas bem melhor que o seu companheiro de equipe, o Fabrício Barbaza, que está inclusive lutando para se classificar, não é o caso do Chris. E o Rubinho Barrichello foi a grande surpresa do treino de sexta, andou na 8ª colocação e hoje pela manhã, veja bem, já fez o 6º tempo, e a tendência é ele realmente conseguir essa posição, que pode ser a sua melhor posição de largada no ano. Aí a LG26 de Mark Blundell. Enquanto a gente via o Gerhard Berger virando na casa de 17,4, 17,5, melhorando o seu tempo em relação ao treino de sexta-feira. Isso porque não foi bem o Berger na sexta-feira. Foi apenas o 18º tempo, fazendo 1,18,7. Portanto, é óbvio que ele melhore bem o tempo hoje e obtenha uma classificação melhor, um posicionamento melhor no grid de largada. Já Blundell foi no treino livre desta manhã, aqui na França, madrugada aí no Brasil, o 3º melhor tempo. Ele fez 1,16,102 e está aí procurando, já abrindo a sua volta. 293,4 km por hora, a velocidade com que ele se desenvolveu e chegou ali no grampo. As atenções para Ligier. Está em casa, Blundell. Já foi uma sensação no treino livre de sábado, no treino livre da sexta. Os dois conseguindo o 3º melhor tempo. Aí o tráfego já prejudicando um pouco o Blundell. A direta comparação com o Rio, que é o melhor tempo até agora neste treino de hoje. Essa é a chicana que precede a curva e a reta de chegada, mas ele vai para o box. É a entrada de Blundell. Hoje, até agora, Rio, Prost, Blundell melhorou. Olha como essa entrada é complicada, ela é fechada. A curva direita. E eu dizia que o Blundell melhorou. Ele tinha feito 1,16,834 e agora já está com 1,16,458. A prova de que a pista realmente hoje está bem melhor do que ontem é que com apenas 7 minutos de treino, já vários pilotos conseguiram melhorar. O Blundell, que melhorou 2 décimos, 4 décimos, na verdade ainda muito pouco, mas ele está no seu primeiro jogo de pneu. O Barrichello também já melhorou 2 décimos, se mantém em 8º, mas já baixou de 17,3 para 17,1. Vale dizer que ele virou hoje pela manhã 16,9, quer dizer, a tendência é ainda baixar esse tempo. O Alliot já melhorou, o Wendling já melhorou, o Berger já melhorou, o Warwick já melhorou, Andretti já melhorou, Leto, Comas acaba de fazer um tempo melhor. O Christian Fittipaldi não saiu ainda para a pista. O Katayama melhorou, o Barbaza melhorou e o Alboreto melhorou. E o Senna fica na expectativa, controlando os tempos, acompanhando, por exemplo, esta volta do Alesi, que reformou com a Ferrari
inclusive para 74, a chegada do Jean Todt significa isso. E 94 também, a Ferrari com o Jean Alesi. E dizem os comentários, os boatos, que pode até ser o Senna o companheiro de Alesi no ano que vem. O Senna reformou o seu contrato, assinou definitivamente o contrato só até o Grande Prêmio da Austrália, nem é até o fim do ano, até o Grande Prêmio da Austrália em novembro, na primeira semana de novembro, para que ele fique livre para uma eventual participação por outra equipe já nos treinos após a última corrida desse ano. Então há a possibilidade de ele assinar contrato com a Ferrari e seria no lugar de Gerhard Berger, jamais no lugar de Jean Alesi, que já está confirmado para 94 e 95. O Berger tem contrato até 94, mas é um piloto que no momento não satisfaz a Ferrari, é um salário altíssimo, aliás o mais alto da Fórmula 1, porque foi muito bem negociado por Niki Lauda, que é seu representante e também trabalha na Ferrari como supervisor, como orientador técnico. E o Berger é um piloto que não agrada e que pode perder o seu lugar para o Senna. É claro que teriam que pagar multa, essa coisa toda, porque o contrato dele é até 94. Aí o Alesi completando 1:17.110. Enquanto que Rio faz 1:15.148. Melhor tempo até aqui, 1:15.148. Mas não é melhor do que o tempo de sexta-feira, 1:15.051. Prost também está na pista. As duas Williams na pista. Também De Césares, Patrese. E Prost já, a gente acompanhando, Prost já abaixo, na primeira comparação, já faz abaixo do tempo de Rio. E essa não é a volta forte de Alain Prost. 5 ou 6 voltas para cada jogo de pneus. Terceira, quarta ou quinta volta. A obtenção do melhor tempo. E evidente que, como os tempos de sexta-feira não foram expressivos, a comparação não fica também. Todo mundo deve melhorar, a menos de um ou outro problema, um acidente que impeça o piloto e máquinas de procurarem um tempo bom hoje. Todos devem melhorar e vamos na comparação. Você vê Rio com 1:15.051 e Prost tem tudo para fazer abaixo. Como faz? Abaixo de 15, 1:14.911. Passa a ser o melhor tempo. 1:14.911. No treino livre ele conseguiu 1:14.758, mas até aqui, pole provisória é de Alain Prost, que tenta, neste oitavo grande prêmio da temporada de 93, a sua oitava pole. Ele já bateu, já tomou a pole provisória do Damon Hill e sem andar tudo que o carro anda. Ele está no seu primeiro jogo de pneus, mas não estava na sua melhor volta. E ele vai para outra forte. Pela comparação, a gente vê que ele pode tirar nessa e puxar na outra. Aí você acompanha Alain Prost. Dá para ouvir até a mudança de marcha ali. Tá todo mundo melhorando e melhorando cada vez mais os tempos. E ontem a gente observou seu super slow da TV francesa e as atenções em cima de Damon Hill. Veja o trabalho da suspensão dianteira, da traseira, e Damon Hill se aproximando da reta de chegada e atrapalhado. Teve que segurar em função do André de Césares. Agora é Patrese. Christian Fittipaldi até agora nada. Muitos problemas teve o Christian Fittipaldi. Inclusive problema de marcha. Ele reclamou muito, não estava satisfeito, não pôde treinar com tranquilidade.
deu poucas voltas. E pelo jeito deve estar preocupado ainda. O grande problema do Chris, aliás, é um problema grave no carro, era o total desequilíbrio no momento de freada. E esse é um circuito que se freia muito, se usa muito o freio. Cada ponto de freada, o carro jogava a frente totalmente para o lado esquerdo. Isso dificultava muito o controle do carro. E se imagina numa corrida o quanto desgasta mais o pneu do lado esquerdo. Então, esse era um grave problema que a equipe estava tentando solucionar. Enquanto isso, o Damon Hill já mandava ver, 1:14.382, você pode acompanhar, passa a ser a pole provisória. E é o melhor tempo até aqui obtido em Manicourt, porque Alain Prost, no treino livre desta manhã, aqui na França, madrugada aí no Brasil, havia feito 1:14.758. E aí, 1:14.382, Damon Hill fica com a pole provisória. Barrichello também entra na pista. Completa a sua primeira volta de aquecimento. Enquanto Alain Prost fica para ele o, entre aspas, desafio de superar o Damon Hill. O que para o francês é uma tranquilidade. Damon Hill não é sombra para o Alain Prost, nem fonte de preocupação. Mas o Damon Hill mandou ver e já obteve um bom tempo. 1:14.382 é a pole provisória. Em seguida ao Hill, que fez 1:14.382, Alain Prost fechou 1:14.907. E aí você vê os 8 melhores tempos até aqui. A pole de Hill, Prost, Blundell, Schumacher, Senna na quinta, Alesi, Brundle e Barrichello, Rubinho Barrichello. Vale chamar a atenção da boa presença dos dois carros da Ligier, do Blundell e do Mark Brundle, que usam o motor Renault igual aos da Williams. Então, isso prova que Manicourt, curiosamente, coincidentemente, sendo um circuito francês, mas pelas características de Manicourt, o motor Renault realmente é, na teoria, imbatível. O Rubinho já fez 1:17.253. Aí, Ricardo Patrese. Hoje, 1:30 da tarde, esporte espetacular para você. E aí, Ayrton Senna contando os detalhes de toda a negociação dele com Ron Dennis e a McLaren. Essa câmera colocada na altura do ombro esquerdo. Olha, ele está apertando no botão azul e falando com o seu box. Ricardo Patrese. Está na altura do ombro esquerdo. Você vê o espelho retrovisor. À direita você vê o botão azul. O branco é o da marcha. O esforço aqui é submetido à cabeça do piloto. E ele parou. Deu uma rodada, voltou para a pista. Tá difícil para o Ricardo Patrese. Você vê no momento em que estava se mostrando com a câmera do cockpit todo aquele trabalho de braço do Patrese, de repente um trabalho excessivo e uma listra na frente, uma listra vermelha e branca que já era a zebra. Realmente o Patrese rodou ali, eu vejo o replay agora filmando de fora do carro, como ele teve um problema ali, olha, passando exatamente em função, olha como ele superou o seu ponto de freada e lá foi. Agora, olha a curiosidade dos dois carros Williams. É claro que eles são os mais rápidos e tem 3 pontos de medição de velocidade máxima aqui nesse circuito. Um é na reta de chegada, exatamente no ponto em que é dada a bandeirada de chegada da prova. O outro é após um misto, após as mais curvas de lentra do circuito. Olha, o Patrese consegue trazer de volta o carro para o box. E o da reta maior, que é a maior velocidade atingida aqui. O Damon Hill tinha sido, até hoje pela manhã, o mais veloz nesse ponto, com 301,83. E agora, a curiosidade. Os dois carros da Williams, Alain Prost e Damon Hill, atingem velocidade idêntica, 303,0 nesse ponto. Aí de novo para você o problema do Ricardo Patrese. Hill, Prost, Senna está lá na pista. Olha aí, Ayrton Senna na curva do Estoril, que é a primeira curva
forte. Tá mandando ver. Você vê Hill, Prost, Brundle. De novo, baixando o Brundle. Agora ele melhora, fica em terceiro. Landel cai para quarto. Schumacher o quinto. Senna tem o sexto melhor tempo. Depois Alesi, Barrichello, Comas, Alliot, os 10 primeiros. Christian é o 24º. Já está na pista. E não ainda na volta, sem tomada de tempo. O Christian acaba de deixar o box, foi para a pista. E os 4 primeiros colocados neste momento, que são Hill, Prost, Brundle e Blundell, os 4 com motores Renault. O Ayrton abre essa volta. 1:16.782, o tempo dele de ontem. Abriu a volta com Ayrton Senna. Essa primeira reta, ele tem o sexto melhor tempo. O desafio dele é baixar de 16.8, que é o tempo de Brundle. Na comparação com o Hill, que é o melhor tempo, na primeira tomada, 872 milésimos. Tá mandando ver. Aí no miolo do circuito, Ayrton Senna. Essa curva feita em segunda, terceira às vezes. Vai para aquele S no miolo do circuito. Outro ponto de comparação. 1,546 acima de Hill. A parcial de Senna comparada com a parcial de Hill, o melhor tempo até aqui o de Hill. Quer dizer, nesse ritmo ele viraria 1,15,8. Ainda vai perder alguma coisa a mais, ele vai virar um pouco acima de 16, mas é um bom tempo. Já brigando com o Brundle pela terceira colocação e o Blundell pelo quarto. Tá aí, 16.493. 16.493, ele já vai pular. Aqui ainda não registrou, mas ele já vai pular. Tá aqui, em quinto lugar. Ele é o quinto colocado agora, 1,16.493. Mas veja como está perto do Blundell, que tem 16.203, e do Brundle, 16.169. 290.3 velocidade parcial no segundo ponto. No primeiro ponto, 290. Se você comparar com os Williams, que chegam a 303, e Gier também, 300 e 299. Ayrton Senna, a segunda parcial, 1,765 a mais que Hill. Tá melhor, foi melhor na volta anterior o Ayrton Senna. Aí aquela chicane, curva direita, reta de chegada. Fechou com 1,17,097. E aí no replay para você em super slow motion. Você acompanha a dificuldade, ele beliscou a zebra, saltou e a resposta na direita. Agora na esquerda, ele vai pulando, perdendo aderência e com isso velocidade. E a resposta da suspensão não foi tão rápida. Deu uma pequena fritada, outra maior. Tudo isso porque as rodas perderam contato com o solo. Você vê, como disse bem o Luiz Alfredo, saiu um lado direito, a resposta vem pelo lado esquerdo. Então o carro fica com a frente muito leve, jogando isso tudo com a suspensão ativa. Algum tempo atrás, quando não existia suspensão ativa, esse carro já tinha saído da pista. Aí por outro ângulo, a repetição do problema de Ayrton Senna. E ele continua aí. Christian virou na casa de 1,19,5. Agora 9 carros na pista. Vigésimo segundo melhor tempo para Christian Fittipaldi. 1,19,519. Uma briga de décimos de segundo para Christian. Foi apenas a sua primeira tentativa de hoje.
Rio é o primeiro, 1:14,382. Prost o segundo, Brundle e Blundell, 2 Ligiers. E aí Senna abrindo. Lá embaixo. Retão e a grande curva, também pé embaixo a curva do Estoril. Olha como ele usa bem a pista. O retão, e vamos na primeira parcial. Na comparação já dá para avaliar esse começo. Olha, tá melhor. Foi a melhor até aqui, a melhor delas. Vai depender do miolo. A casa dos 50 e poucos segundos, a segunda parcial de comparação com o tempo de Rio. A terceira volta forte de Senna com seu primeiro jogo de pneus. Um 739, mais ou menos igual à volta anterior. Aí tá igual àquela em que ele estabeleceu um 16,493 no final. Patrícia Ligiers também. Blundell, que é o quarto melhor tempo, também tá mandando ver. Olha como ele usa toda a pista. Mark Blundell. E Senna, 1:16,493. Ele permanece na posição, embora tenha melhorado um pouco em relação à volta anterior. Você viu? 301 km por hora, a diferença. Rendimento das equipes com motores Renault, Warwick. Agora o Brundle está rindo à toa. Ele é o terceiro melhor tempo. Está esperando a hora para usar o segundo jogo de pneus. Pode ser companheiro de equipe. Blundell também está mandando ver. Pouco mais de 1 segundo acima. Aí Mark Blundell. Ele tem até aqui o quarto melhor tempo. 2 Williams nos 2 melhores tempos. Terceiro e quarto lugares com 2 Ligier. Quinto lugar de Senna, o sexto de Schumacher. E Blundell faz 1:16,770, não melhora nada, fica na dele. Quarto melhor tempo com 1:16,203. Eu dizia que Senna é o quinto com 1:16,493 e Schumacher 1:17,006, arredondando, dá meio segundo a mais que Ayrton Senna. E o Blundell, depois daquela volta, acabou ficando no meio do caminho. Isso aí pode atrapalhar a segunda parte do treino dele. Rubinho Barrichello permanece com o 8º melhor tempo. 1:17,168. Ele melhorou mais ou menos 2 décimos de segundo em relação a ontem. E o Alesi, que tem o 7º melhor tempo, tem 50 milésimos a menos que Rubinho Barrichello. Quer dizer, a briga de Rubinho Barrichello é com Jean Alesi da Ferrari pela 7ª posição no grid. Por aí você vê a boa colocação do Barrichello no treino. Ele tem os 4 carros com motores Renault nas 4 primeiras colocações. Hill, Prost, Brundle e Blundell. Depois vem o Senna e Schumacher, depois o Alesi, que é um piloto da Ferrari, e o Barrichello com o motor Hart é o 8º colocado. Inclusive à frente de vários outros pilotos que usam motores Ford, com exceção do Senna e do Schumacher, que tem os melhores motores Ford. O Schumacher é melhor que o de Senna. Mas o caso do Rubinho foi realmente um apoio que ele recebeu da equipe Jordan para treinar com esse carro, que é o carro reserva. É o carro que foi o primeiro carro desenvolvido pela equipe Jordan no início da temporada, e ele foi sempre carro reserva, sempre encostado como reserva mesmo, tanto dele como do Butsen, do Capelli primeiro, que era o seu companheiro, e depois do Butsen. É um tipo de carro laboratório que a equipe usou para desenvolver tudo que tinha de novo, tudo que a equipe montava de novo, colocava nesse carro para testar. Acontece que na semana passada, nos últimos testes de Silverstone, o Rubinho se encantou com esse carro. Ele se sentiu muito bem no carro. Foi um caso assim, uma empatia que ele sentiu com o carro. Passou a exigir da equipe
usar este carro em Mayencourt e daqui para frente sempre que possível. A equipe, em princípio, não queria, mas acabou apoiando o Rubinho e olha o resultado. Realmente um excelente rendimento do Barrichello, que está em 8º e mantendo essa posição será a sua melhor largada na história da Fórmula 1. Entre os 10 primeiros, entre os 10 melhores tempos, nós já tivemos Brundle e Blundell com os 2 jogos de pneus utilizados, quer dizer, tempo definitivo, 1:16.169 para Brundle, 1:16.203 para Blundell, terceiro e quarto melhores tempos. Depois o Rubinho está com o 8º melhor tempo até aqui, Rubinho Barrichello, 1:17.168, também já fechou o trabalho dele hoje, já utilizou os 2 jogos de pneus. 12 voltas, Rubinho Barrichello. E depois aliou o 10º melhor tempo, também já fechou. Então faltam Hill, Prost, os 2 primeiros, Senna, Schumacher, Alesi, Comas, e o Comas está apenas 2 milésimos atrás do Rubinho Barrichello. O 9º melhor tempo, ele também vai para o segundo jogo, aliou. Depois o Berger, aí falta mais gente, o Warwick, Patrese, Herbert e o nosso Christian Fittipaldi também. Está com 1:19.519 até aqui, 22º lugar. E o Michael Andretti tentando limpar a barra dele. Ontem ele foi o 16º tempo. Michael Andretti, posição que ele ainda segura até agora. Aí o companheiro de equipe de Christian Fittipaldi, Fabrizio Barbazza. Que pode estar fazendo a sua última corrida na equipe Minardi, porque é um piloto que realmente não deu certo, está ali porque ele trouxe, foi através dele que a equipe conseguiu um bom patrocínio, que é esse da Beta, uma marca de ferramentas na Itália, e ele está ali se segurando na equipe, mas realmente a Minardi precisa de um piloto para disputar ali com o Christian, para forçar o outro, para realmente desenvolverem esse carro. Pode ser a última corrida do Barbazza pela equipe Minardi. Daqui a pouco, depois desta transmissão ao vivo do treino do Grande Prêmio da França, o treino que define o grid de largada, a TV Colosso entra no ar. E a partir da 1:30 da tarde, no Esporte Espetacular, a entrevista de Ayrton Senna, contando os detalhes das negociações com Ron Dennis. E amanhã, 9 da manhã, ao vivo, Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio da França, direto aqui de Manicur. E o Blundell já deixou o carro, agora está ele voltando a pé. Para ele a história acabou com o 4º melhor tempo até aqui. 2 Ligiers, Brundle em terceiro e ele, Blundell, 4º melhor tempo. É um piloto inglês da nova escola, que está realmente entusiasmando os ingleses, depois dessa saída do Nigel Mansell. Tem ali o Martin Brundle, mas o Martin Brundle que nunca passou, um piloto que progrediu bastante, mas nunca passou de um determinado limite. Então a imprensa inglesa tem apoiado bastante o Blundell como tentativa de se fazer um substituto a Nigel Mansell na Fórmula 1. A imprensa inglesa que lamentou bastante agora a perda de talvez o melhor piloto inglês dos últimos 20 anos, que foi o James Hunt, um campeão mundial de 1976, que morreu aos 45 anos em consequência de um infarto 2 semanas atrás. Aí o Schumacher, ele tem até aqui o 6º melhor tempo. E está mais ou menos a meio segundo de Senna. Para ser mais preciso, Senna tem 1:16.493 e Schumacher 1:17.006. E ele, na reta, está mandando ver, mas está trabalhando com os braços. Aí a câmera, mini câmera colocada à esquerda do piloto alemão Michael Schumacher. Vamos ver a segunda parcial. No miolo, muito trabalho, ele usa a pista toda aí.
1:574. Ele teve uma parcial quase que igual à da melhor volta do Senna. Ele está, nesse momento da pista, ele está melhor que a volta do Senna, chegando a ameaçar a quinta colocação do Senna. E aí tem uma geração de diferença de motores. Schumacher com Ford mais avançado faz 1:16.745. Permanece na sua sexta posição. Ele melhora, mas permanece. E permanece mandando ver também. É a luta de Michael Schumacher. Teoricamente esta agora deve ser a volta mais rápida do Schumacher, que ficou a 3 décimos do Senna. Mas o Senna também está na pista. Alboreto está aguardando a vez. Enquanto a gente vê no Super Slow a dançada que deu, beliscou. E o Schumacher no replay para você. No mesmo ponto em que vocês viram o carro do Senna fazer a mesma coisa. Aquele trabalho de suspensão, tirando a roda direita da frente pro ar. Tirando do chão a roda. E na última curva, antes da reta de chegada, ele também de novo beliscando a zebra. Torcida francesa de Alain Prost. Você vê um panorama dos 8 melhores tempos. Hill, Prost, Blundell, Senna o quinto, Schumacher o sexto. Aí o Prost conversando. Sétimo, Alesi, Rubinho Barrichello. A dupla Hill e Prost. Prost com 6 décimos, 5 décimos atrás do Damon Hill. E olha que o Schumacher está tentando barbarizar, está brigando e muito, mas permanece com 1:16.745, sexto melhor tempo. O quinto ainda é de Ayrton Senna. Essa última volta do Schumacher, que ele vinha andando rápido, no momento em que a roda saiu do chão ali, ele tirou o pé, acabou virando em 1:27.979 e iniciou uma terceira volta rápida. E você vai junto. O detalhe. Esquerda, cabeça, o retrovisor, agora a mesma câmera num recuo. Você vê o trabalho roda dianteira esquerda, trabalho da suspensão. E na parcial 1:770, parcial inferior. Foi melhor a da última volta, da penúltima volta. Aí aquele ponto, olha aí, como ele morde e salta, vai para a esquerda, morde e salta, vira, volta, trabalho de braço, segura o carro, faz 1:16.812, permanece com a sexta posição, Michael Schumacher. Tem ainda uma volta o Schumacher, hein? Tem mais uma volta ainda, se o pneu resistir. E essa pista, ela vai emborrachando, vai ficando mais escorregadia, ao invés de dar mais aderência. Tanto que ontem, quase todos os melhores tempos foram obtidos com o primeiro jogo de pneus, uma pista um pouco mais limpa, menos emborrachada. Hill, Prost, Blundell, Senna, Schumacher, Alesi, Barrichello, Comas e Alliot, Comas de óculos escuros. Curioso, o Comas saindo para suas últimas voltas no treino com óculos escuros. Pela claridade da pista e o nível em que você fica sempre tendo o horizonte à sua frente. Realmente a claridade atrapalha um pouco, mas normalmente os pilotos usam uma viseira escura. Ele usou o óculos escuro. A gente pode acompanhar Schumacher na sua briga, lutando contra o tempo, brigando com o Senna, querendo o quinto lugar, e agora Alesi, que tenta tomar de Schumacher o sexto lugar. Alesi tem 1:17.110. E essa primeira parcial aí já dá a indicar que nessa volta, pelo menos, ele não deve superar o Schumacher. Senna tem 1:16.493, Schumacher 1:16.745 e o Alesi 1:17.110. As atenções para Jean Alesi, enquanto Schumacher
Acabou para o Schumacher. Já voltou para os boxes. Já utilizou seu segundo jogo de pneus. Fica com 1,16,745 e o sexto lugar. Nos 6 primeiros, faltam ainda Hill, Prost e Senna. Naquele mesmo ponto, no replay, o detalhe, olha a fritada. Jean Alesi, dianteira esquerda. Agora ao vivo com ele de novo. É uma pista que dá muito trabalho ao piloto. O ponto de freada é preciso, e são vários pontos de freada. E você viu que nas curvas de baixa, o carro sempre toca a zebra, tem que tocar mesmo, porque senão não anda rápido, e aquilo tira o carro do chão, desequilibra bastante, e no momento em que o carro está desequilibrado, é preciso uma freada. Esse é um momento de muita sensibilidade do piloto. Ele tem que saber que, claro, isso você sabe, que a freada tem que ser feita quando a roda está no chão. Quer dizer, enquanto o carro está ali perdendo o contato, não adianta você frear que vai fritar. Mas eles têm que fazer isso. Então é aquele momento preciso em que o piloto sente, aqui ele dá uma cutucada no freio, mas pode dar uma fritada. E é assim que se segura o carro. Aí o Alesi completando mais uma volta. Aí a reta que precede a chicane. Olha o trabalho de braço. Comparação com o Rio, até aqui o melhor, a pole, 1,17,554. Alesi não melhora o seu tempo, permanece na 7ª posição. Entre os 10 primeiros, nós temos Hill e Prost, ainda a usar o segundo jogo de pneus. Senna com o 5º tempo também. Alesi está usando agora. Tomás e Alliot. Olha como ele, o trabalho que ele tem para equilibrar o carro no momento em que ele veio freando para fazer ali aquela curva fechada, mas já com o carro que saiu desequilibrado em função dele ter tirado a roda do chão algum ponto atrás. Então ele vem ali, olha o trabalho todo para equilibrar. Aí já é uma curva mais de lenta, mas que ele tenta não tocar no muro do box. O Alesi, que está na pista, é o piloto que menos andou. Ele deu apenas 5 voltas, então ele tem ainda bastante a tentar. O Hill deu 6 voltas, o Prost 5, o Senna 6. Os outros já estão com o seu treino encerrado. O Brundle é o 3º colocado, o Blundell é o 4º, o Schumacher está na 6ª colocação, não tem mais chance de superar, de tomar a 5ª posição do Senna. Apesar da imagem que você viu, quem está com a bola branca é o Damon Hill, 1,15,051, a pole é dele. Uma vantagem em relação ao Porsche, 1,14,382, a pole é dele. 1,14,907, o tempo do Prost, segundo melhor tempo, praticamente meio segundo que o Prost deve tirar quando voltar à pista com seu segundo jogo de pneus. Hill, Prost, Brundle, Blundell, Senna e Schumacher. Alesi voltou para os boxes. Alesi é o 7º, Rubinho Barrichello o 8º, Comas o 9º, Alliot o 10º. Tomás, 2 milésimos a mais que Barrichello. E ainda deve rodar mais, deve usar o seu segundo jogo de pneus, tem chance ainda com Comas. A briga dele é com Rubinho Barrichello. O 10º Alliot. Aí você vê Andrea de Césares. Nova tiro de Andrea de Césares. Tiro Yamaha. Mas eu estava dando o posicionamento, o Alliot com 10º, Wendlinger 11º, Suzuki o 12º, Berger o 13º, Warwick 14º, Patrese 15º, Andretti 16º, Leto 17º, Herbert 18º, Putsen 19º, Zanardi. Depois do Zanardi, Katayama, 22º Fittipaldi, depois Baduer, Barbaza, Alboreto, de Césares. Aí o de Césares, o último da fila. O Christian havia melhorado no treino pela manhã, hoje pela manhã, em relação ao treino de ontem, 1 segundo e 3.
Mas agora, na hora da classificação, ele não conseguiu repetir aquele tempo, ele melhorou 4 décimos em relação à sexta, ao treino de sexta, ficou na 22ª colocação, mas ainda tem um jogo de pneus. Ele deu 6 voltas com o primeiro jogo, faltam ainda 16 minutos de treino, ele tem um jogo de pneus e acaba de perder, inclusive, a 22ª colocação para o Luca Badoer. O Luca Badoer, que faz a sua melhor, obtém o seu melhor rendimento em treino até hoje. O Badoer, que sempre esteve lutando para fugir da desclassificação. Ele e o Alboreto, sempre os dois, ou sai um ou sai o outro. Dessa vez o Badoer está na 22ª colocação, roubando essa posição do Christian, que, entretanto, eu repito, tem ainda um jogo de pneus, quer dizer, tem chance de melhorar. Daqui a pouco, depois do treino da Fórmula 1, TV Colosso. E hoje, 1h30 da tarde, o Esporte Espetacular. Entre outras atrações, entrevista de Roberto Cabrini com Ayrton Senna, contando todos os detalhes da sua transação, o seu acerto com a McLaren de Ron Dennis. E amanhã, 9 da manhã, ao vivo, o Grande Prêmio da França. Na terra do francês Alain Prost. Você viu no detalhe ali na janelinha. E ele que vai ter que tirar 5 décimos de Rio para tentar a pole. O Prost está ali pronto para entrar na pista. Ele quer, de qualquer forma, evitar que o Rio interrompa essa série de pole positions desse ano. Ele já tem 7 em 7 corridas. Essa 8ª, ele gostaria de ter essa 8ª pole position, encerrando a primeira metade do campeonato, fazendo todas as poles em todas as provas. Continua aí a luta do De Césares. E a gente fica aguardando a volta de Christian Fittipaldi também. Portanto, Prost se preparando para voltar. 12 minutos e meio ainda de treino. E a expectativa de que vai ser um final de treino emocionante, hein? O Senna tentando superar as Ligiers. Rio e Prost na briga pela pole. Aí o francês Alain Prost saindo ali do seu box, indo à luta. O primeiro jogo de pneus, ele fez 1:14.907. Tá vendo o pneu novo ali? Até o selo dá para ver. Agora. Vai Alain Prost para a pista, utilizando o seu segundo jogo de pneus. Tentar a pole. Rio tem 1:14.382. Prost 1:14.987. Só para quem chegou e ligou agora, o Rio é a pole, Prost é o segundo melhor tempo, os dois ainda com a chance de melhorar. Brundle é o terceiro, já utilizou os 2 jogos de pneus. Brundle é o quarto, já utilizou também os 2 jogos de pneus. Senna é o quinto, Schumacher é o sexto. E Senna ainda falta utilizar o seu segundo jogo de pneus e tentar superar as Ligiers, que ocupam o terceiro e quarto lugares. Depois Alesi é o sétimo, Barrichello o oitavo, Rubinho já utilizando os 2 jogos de pneus. Alesi não tem mais. E nós temos nos 4 primeiros lugares 4 Renaults. Rio, Prost, Brundle, 2 Williams, 2 Ligiers. Aí o Prost abrindo a volta. Vamos ver pela primeira parcial se ele já vai botar pé embaixo já nessa volta. Pode ser que nessa ele ainda use pé embaixo em alguns trechos apenas e mande ver na próxima. Olha aí, 305. Tá forte o Prost, tá forte o Prost. Apenas 97 milésimos acima da melhor parcial de Rio. 305 km por hora. Vamos agora para a segunda parcial, ele no miolo do circuito. Isso demonstra que eles mexeram no carro, né? Ele andando no mesmo tempo do Rio,
mas fazendo uma velocidade máxima no ponto maior de reta, 2 km por hora a mais. Eles tiraram um pouco de asa do carro. 34 milésimos de segundo a mais na segunda parcial. A definição vai ser nesse miolo aí. E a chance de Prost superar o Hill. O tempo de Hill 1:14.382. Olha como ele chega mordendo, usando toda a pista. 1:14.818, 436 a mais. A pole ainda é de Hill. Bom, você viu que realmente ele ganhou onde tinha reta, porque tirou asa. Na última parte, que é a parte mista, a parte mais lenta, ele perdeu muito em relação ao Hill. Então era realmente uma volta de ensaio ali do Prost, e essa, ele tem mais essa, e mais uma ainda depois dessa, para tentar obter a pole. E o Hill sai, você viu agora como ele tirou o pé, 280, e o Hill está saindo do pit. Agora você viu a diferença de 25 km por hora. Então o Prost fez uma volta maneira para tentar na próxima. O Tomás, que é aquele que está colado no Rubinho, também está indo para a pista. Essa volta é aquela volta do respiro da tranquilidade do Prost. Ele vai, no final dessa volta, já com tudo, tentando abrir uma volta forte. Alain Prost, 7 poles consecutivas em 93. Agora abrindo e abrindo forte Alain Prost. Olha como ele usa toda a pista. Ele puxou bem na lateral direita. Ayrton Senna acompanha colado na tela a volta de Alain Prost. É uma televisão, um monitor colocado no box da McLaren acima do carro. E o Senna tem a chance de confortavelmente acompanhar. Vamos ver essa primeira parcial aí. Já abaixo, 40 milésimos. 302,5 km por hora. Nós temos 7 minutos ainda. Senna já está praticamente pronto para voltar para a pista. No miolo, Alain Prost. Voltou a dar um pouco mais. Vamos ver a segunda parcial. 113 abaixo. Pode ser a volta da pole. 113 milésimos abaixo de Hill. O carro está com mais aderência, tanto que deu 302,5 km por hora. Deve ter rendido melhor ali no miolo. 1:14.382, o melhor tempo até aqui de Hill. Alain Prost vai completando e cruza com 1:14.567, 182 milésimos a mais. O Prost vacilou ali naquela última chicane e na curva que antecede a chegada, não consegue a pole, Reginaldo. Olha, pela primeira vez realmente ele corre o risco de perder essa pole pro Hill, porque com essa regulagem do carro vai ser difícil. Você vê que na parte final não tem mais o que ele tirar. Ele teria que passar na última parcial, bem abaixo do Hill, para conseguir recuperar, porque aqui sim, 305,9. Então ele está tentando tirar mais aqui, tirou na primeira parcial, tem que tirar nessa segunda agora, na casa de 51, e aí sim, porque na parte final pode desistir. Com essa regulagem sem asa, não dá para ele fazer a parte do misto bem feita. E o Hill está na pista também. Então aí ele já tirou, desistiu nessa, Alain Prost. Aí o francês Alain Prost. Tá perto, hein? Tá perto de perder a sequência de poles. Alain Prost. Daqui a pouco, hein? Logo depois desse treino da Fórmula 1. Daqui a pouco mais de 5 minutos, TV Colosso no ar para você. E amanhã, 9 da manhã, ao vivo, Mundial de Fórmula 1, direto aqui de Manicourt. Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Bom, nessa volta que o Prost tirou o pé, ele passou 1:22 e agora abriu a sua última chance, hein? É esta ou nunca mais. Essa primeira do Senna, não é? Tá 700, pouco mais de 7 décimos de segundo, ele já tá com o pé. Tá com o pé embaixo nessa, o Ayrton. Pensei
que ele fosse só maneirar, aquecer os pneus, buscar a maior aderência, mas não, já está mandando ver de cara. Vamos ver a segunda parcial. 1:303. Essa pode ser a melhor volta de Ayrton Senna hoje aqui em Manicur. Foi a segunda melhor parcial dele. E aí, Michele Alboreto, no meio da pista, ele pode atrapalhar o Senna nessa história. Alboreto ficou na contramão. Vamos rever o que aconteceu com o Alboreto. E eu fico acompanhando aqui no computador o tempo do Senna. Que atrapalhou foi o Prost. É o Damon Hill, né? Atrapalhou o Prost, virou na frente e olha, evitou a batida ali por um dedo. Não tocou, mas realmente lá se foi a última volta do Prost. Estou procurando aqui o Senna. 1:16.540. Prost fez 1:14.524. E aí o Rio, ele com ele. 53 milésimos a mais na primeira parcial. Rio que tem a pole, 1:14.382. Prost, segundo melhor tempo. Brundle, o terceiro. Lundell, o quarto. Senna, o quinto. Schumacher, o sexto. Olha, para você ter uma ideia, o Prost virou 2 décimos acima do Rio, naquela volta em que foi atrapalhado pelo Alboreto. Imagine como ele vinha para a pole. E realmente não tem mais chance de fazer a pole. A pole deve ser do Damon Hill. O que significa a quebra da série de poles de Alain Prost, exatamente aqui em Manicur, na França. Na França de Alain Prost. Aí o Rio é com ele mesmo, só tentando melhorar. A pole já é dele, de Damon Hill. Ele faz 1:14.579, quase 2 décimos acima do seu melhor tempo. Rio, Prost, Brundle, Senna e Schumacher. Tomás já está na sua 11ª volta, não conseguiu superar o Rubinho Barrichello. Aí Alain Prost, para ele acabou. Quebrava a sua série de poles, 7 poles consecutivas no campeonato de 93 para Alain Prost. E a pole aqui em Manicur ficou para Damon Hill, que conseguiu confirmar o seu desempenho de ontem, quando também conseguiu o melhor tempo no treino livre de sexta-feira. Prost, Brundle, Lundell, Senna, Schumacher, Alesi, Barrichello, Tomás, aliou os 10 primeiros. Christian, 23º lugar, 1:19.519, mas ele ainda tem chance, porque ainda não utilizou o segundo jogo de pneus, mas olha, se ele não entrar agora, acabou para ele também. Nós temos pouco mais de 1 minuto para a conclusão do treino. Alesi tem 1:16.966. Ele briga com Schumacher e Senna. Primeira parcial boa para o Alesi. Acompanhando o francês Jean Alesi. Schumacher está com 6º lugar, está com 1:16.745. Última chicane, curva direita. Vamos ver o tempo de Alesi. Schumacher tem 1:16.745. Alesi rouba o 6º lugar. 1:16.662. Jean Alesi tira o 6º lugar de Schumacher. Agora, sendo o 5º, Alesi o 6º, Schumacher o 7º. Alegria do francês Jean Alesi. Nessa última volta conseguiu o 6º lugar
jogando Schumacher para a quarta fila no grid de largada. Hill, Prost, Brundle, Blundell, Senna, Alesi, Schumacher, Rubinho Barrichello, Tomás e Aliot. E o Christian não está na pista, não. Senna tá. Bom, agora o que o Senna está fazendo é esperando. Porque nós já temos mais de uma hora, não tem como abrir. Porque já temos mais de uma hora de treino. Ele teria que cruzar a reta de chegada antes. E acabou para todo mundo o treino oficial que definiu o grid de largada para o Grande Prêmio da França. Tá aí o Hill pela primeira vez na pole, ele realmente quebra essa sequência do Alain Prost. Aliás, eu tenho que fazer uma correção, foi um erro meu, naquele momento do Alboreto, era o Damon Hill e não era o Alain Prost, foi o Damon Hill que foi atrapalhado. Então o Hill fica com o primeiro tempo, 1:14.382, o Alain Prost 1:14.524 é o segundo. Depois Martin Brundle e Marc Blundell, dois pilotos da Ligier que também usam motor Renault. O quinto tempo é o de Senna, um bom rendimento porque ele tinha Alesi e Schumacher ao seu encalço. Alesi, extraordinário desempenho no final do treino, superando o Schumacher. O Barrichello mantém a sua 8ª colocação. O Christian Fittipaldi, que só deu 6 voltas, nem sequer conseguiu colocar o carro na pista para usar o segundo jogo de pneus, ainda assim faz a 23ª colocação, vai para mais uma largada, o 18º Grande Prêmio da sua carreira. E uma curiosidade, a Goodyear está preparando uma corrida provavelmente sem parada de pneus. É muito difícil a parada de pneus aqui, porque tem 2 chicanas para entrar no box, perde-se muito tempo, e a Goodyear trouxe pneus A e B para Mahincourt. Não trouxe o tipo C, que normalmente é o pneu mais mole, o pneu usado, aquele que obriga o piloto a fazer uma troca durante os pneus, durante a corrida. Você viu de 1 ao 8º, agora de 9º ao 16º, Tomás Aliot, Wendlinger, Patrese, Suzuki, Berger, Gerhard Berger no 14º, Warwick Andretti, Zanardi, Leto, Herbert, Putsen, Katayama, Luca Badoer aí, Christian Fittipaldi com 23º melhor tempo, 1:19.519, Barbaza, De Césares e Alboreto. Hill, Prost, Brundle, Blundell, Senna o 5º, Alesi, Schumacher, Rubinho Barrichello 6º, sua melhor colocação, sua melhor classificação para o grid de Rubinho Barrichello. Amanhã, 9 da manhã, ao vivo, direto aqui de Manicur, o Grande Prêmio da França. Última prova desta primeira metade do campeonato. Schumacher brigando, Senna, Alesi, a expectativa do Grande Prêmio da França.